Juízes 7. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam-se junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse: Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficaram com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelhassem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os demais. Quem pode dizer amém? Diga para a pessoa próxima de você: esta noite, Deus quer falar contigo. Quem recebe essa palavra? Chamados para um desafio, este é o tempo da decisão. E agora? Gideão era um covarde. Gideão não era um homem corajoso. Mas repousava sobre Gideão a unção do valente. Como repousa sobre você. Como repousa sobre todo crente que nasceu de novo, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que traz dentro de si a gloriosa presença do Espírito Santo. Mas assim como Gideão não tinha consciência espiritual de quem ele era debaixo da promessa e da escolha soberana de Deus, há muitos cristãos que ainda não romperam na sua vida, quer seja na vida pessoal, familiar, profissional e principalmente ministerial, porque ainda não se apossaram daquilo que já é seu. Existe um autor americano que já está com o Senhor na glória, chamado Bill Bright. Bill Bright foi um grande avivalista norte-americano. Ele pregava e Deus usava ele para avivar as igrejas. E Bill Bright, em um dos seus livros, ele faz uma abordagem bastante interessante. Ele disse que alguns cristãos ainda não entenderam o que é tomar posse da bênção que está liberada nas regiões celestiais para aqueles que já são salvos por Cristo Jesus. E ele faz uma comparação que pode parecer grotesca, mas ela é perfeita para definir o que eu estou a falar. Ele disse que é como se alguém tivesse depositado uma grande fortuna, uma fortuna imensa no banco. E você sabe que aquela fortuna está no banco. Você sabe que ela está em seu nome, que ela é sua. E você pode sacar na hora que você quiser. E aí você nunca vai lá sacar esse dinheiro. Até que um dia você se vê em uma situação muito desconfortável, de dificuldade, de sofrimento. E aí você resolve ir. Mas quando chega lá, você preenche o cheque. Hoje quase não se usa cheque, né? Mas o exemplo dele é dessa época. Você preenche o cheque, entrega ao caixa, e em seguida você se ajoelha aos pés do caixa e você começa a implorar: Senhor caixa, por favor, tenha compaixão, me dê esse dinheiro, por favor, eu não posso mais passar essa dificuldade que eu estou passando, eu não posso mais sofrer o que eu estou sofrendo, por favor, Senhor caixa, me dá esse dinheiro. Quando na verdade o dinheiro já é seu, e o caixa está ali para pagar o que é seu. Deus diz, através do apóstolo Pedro:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está debaixo da macieira e ela está repleta de maçãs. Você está com fome, o que você precisa é estender a mão, pegar a maçã e comer. Essa alegoria é para dizer que a bênção do Senhor já está à sua disposição. E você só tem que tomar posse dela. Por isso que eu digo que nós fomos chamados para um desafio. E a hora é agora, o tempo é este. E a decisão é o que você vai fazer. Pergunte à pessoa mais próxima de você, o que você vai fazer? O sermão, que foi baseado no material que deu origem ao meu livro, que eu vou sortear no final aqui, um exemplar. A cegueira espiritual da igreja tem tudo a ver com isso. Eu lamento tanto, me dá uma tristeza, que a minha igreja, em grande parte, seja tão distraída. Eu trago mensagens desafiadoras para a igreja, elas ficam na plataforma, quando eu olho a quantidade de visitas, mínima. E eu sei que muita gente não estava no culto, não se interessa nem em saber o que foi pregado na semana anterior. E quando está no culto, às vezes está com preocupação em que hora vai terminar o culto. Daqui a 50 minutos termina o culto. Mas não se preocupa com o que Deus tem para falar a si, para a sua vida. O que Deus tem de apresentar para si de desafio. O que é que Deus quer que eu faça? Quem Deus quer que eu me torne? Tem muita gente frustrada dentro das igrejas, mudando de igreja, mudando de geografia física. Preste atenção nisso. Mudando de geografia física, achando que isso vai mudar suas vidas espiritualmente. Não vai. Vai produzir uma bolha de ilusão. A verdadeira geografia que você precisa mudar é a geografia interior, é a geografia do seu espírito. Ele precisa mudar de direção e de sentido. Ele precisa ser reconquistado pelo Espírito Santo, para que cada área da sua vida seja verdadeiramente dominada pelo Senhor. Quando o Senhor chamou Gideão, a Bíblia diz que ele estava escondido, com medo. Ele tinha tanto medo, que ele malhava o trigo num lugar fechado, quando deveria ser num lugar aberto. Ele tinha medo dos midianitas. Deus o escolheu para ser um juiz, aquele que julgava, que governava, que liderava o povo de Israel contra os seus inimigos. Mas ele foi tomado de alguns sentimentos que infelizmente tomam alguns cristãos hoje em dia. Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre 3 desses sentimentos. Primeiro, o sentimento de incapacidade. Ele não se sentia capaz de estar à frente do povo. E está cheio de gente dentro das igrejas que não se sente capaz de ser um instrumento de Deus para ganhar almas. É capaz de jogar num time de futebol e marcar 10 gols. É capaz de disputar uma corrida de Carnaíba até aqui, a corrida Tiradentes, e vencer. É capaz de fazer bons negócios. É capaz de se desenvolver no seu trabalho. É capaz de ser um bom dono de casa, dona de casa. Mas não se acha capaz, dentro da igreja, de exercer o ministério para o qual Deus o chamou. A palavra de Deus diz: tudo que vier à tua mão, faze-o conforme a tua força. Mas se te falta sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. O crente precisa aprender que ele tem uma arma poderosa chamada oração. E a oração, ela nos coloca em conexão com Deus. Sabe o seu celular? Você quer falar com alguém seu que não está aqui agora, você vai entrar nesse aplicativo chamado WhatsApp. Você, para falar com essa pessoa, tem que estar conectado na internet. A internet é o canal que liga você à torre da operadora, que faz com que você se comunique com um outro celular que também está conectado àquela torre. A conexão Wi-Fi faz você transmitir mensagens, áudios, vídeos, fotos, até mesmo fazer uma chamada de vídeo a alguém que está do outro lado do mundo, na China, no Japão. Você vê a pessoa e a pessoa vê você claramente.
Isso é tecnologia humana, para comunicação humana. Eu estou te dizendo que existe a Wi-Fi de Deus, a Wi-Fi do Espírito Santo, a Wi-Fi sobrenatural, que te conecta direto com o coração do Pai e permite que você entre em intimidade com Ele. E quando você se conecta com Ele em oração, Ele está apenas esperando você dizer do que é que você precisa. Ele está te ouvindo. Ele só quer que você abra a boca e fale. Mas como vai falar se você é cheio de sentimento de incapacidade? Eu não sou capaz. Eu já disse várias vezes, vou repetir. Não tem coisa melhor para Deus do que um crente que chega na presença dele dizendo: eu sou incapaz. Deus ama trabalhar com gente incapaz. Por quê? Porque tudo que vier depois disso, ninguém vai duvidar. Ele não era capaz, com toda certeza, Deus estava com ele. Não se sintam fracassados porque se sente incapaz. Ao contrário, conecte-se com o Senhor, mergulhe na intimidade da presença de Deus. Será que a gente vai ter que pregar 1 bilhão de vezes para essa mensagem entrar em sua alma? O poder do Espírito está à disposição de todos. Eu vou repetir, de todos e não de alguns. Isso não tem a ver com formação. Eu estudei teologia, você não estudou, mas não importa. Você é crente, eu também sou crente. Você tem o Espírito Santo, eu também tenho. E quando um crente tem o Espírito Santo e entra em intimidade com Deus, o sobrenatural de Deus vem na vida do crente. Quem crê nisso, se manifeste. Segundo sentimento que havia em Josué, que o impedia de romper: medo. Junto com a incapacidade tinha um medo, porque o exército midianita era poderoso, era cruel. Quando não podia levar nos saquis que fazia nas plantações, tocava fogo no que sobrava. Estupravam, matavam, causavam pânico, terror no povo. A Bíblia diz que hoje existe um inimigo da sua alma, chamado Satanás, palavra que traduzida em português significa adversário. Mas ele não é seu adversário, ele é adversário de Deus. Então, por você ser filho de Deus, ele se torna seu adversário por tabela. Porque você é filho daquele de quem ele é adversário. Mas raciocina comigo, aquele de quem ele é adversário é maior do que ele. É mais forte do que ele. É mais poderoso do que ele. E a Bíblia diz: maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, o espírito das trevas. Então não tenha medo. Porém, o medo também pode ser uma coisa boa, porque o medo nos leva a sermos prudentes. O medo nos leva a sermos mais ainda dependentes de Deus. O medo nos ativa a vigilância. O medo nos faz pensar 2 vezes antes de um passo, para não errar, para não cair na mão do inimigo. O medo nos faz buscar as armas da guerra do crente, que está em Efésios capítulo 6, de 10 a 12. Quando Paulo diz que nós não lutamos contra a carne, nem contra sangue, mas principados e potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Gideão ainda não entendia isso. Tem muito crente que ainda não entendeu isso. Estou com uma crise no meu casamento, pastor, comece a orar. Estou com um problema na minha empresa, pastor, comece a orar. Estou com um problema no meu trabalho, pastor, comece a orar. Estou sendo perseguido, pastor, comece a orar. Toda situação, a primeira pedra é a oração. Você não vai edificar o edifício de Deus se primeiro não conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Diga comigo: eu preciso, antes de qualquer coisa, conhecer a vontade de Deus e depois praticá-la. Conhecer a vontade de Deus. Só conhece a vontade de Deus lendo a palavra.
e orando para que Ele te dê o discernimento do que aquela palavra significa para você. Porque uma mesma palavra, ela pode significar naquele momento uma coisa para você, outra para você, porque a palavra de Deus tem essa capacidade multifacetada, diversificada, variada, de nos dar direções diferentes em momentos diferentes. A terceira coisa que ele tinha, além do medo, do sentimento de incapacidade, era a timidez. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os tímidos não entrarão do reino dos céus. Tímido é aquele que tem vergonha. Não, eu tenho vergonha. Não tem vergonha de um monte de coisa que faz aqui no mundo. Mas tem vergonha quando é para Deus. Comece a orar e pedir ao Espírito Santo que arranque toda a timidez de você, porque em você está um espírito de intrepidez, em você está um espírito de ousadia, em você está um espírito de conquista, e o nome dele é Espírito Santo. Ou você é crente, ou você não é. Então diga: Espírito Santo, eu quero romper com isso, dá-me ousadia. Mas pastor, eu não sei como, mas o Senhor sabe. Não sei por onde começar, o Senhor sabe. O primeiro passo é se chegar a Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pastora Nilza, primeira vez que foi pregar, o sermão dela tinha 10 pontos. Eu lembro o primeiro sermão dela. 10 pontos. Só pregou o primeiro e falou quase 1 hora. Nervosa, mas falou. Até hoje ela diz: eu não sei pregar, eu não sei o que é que o povo vê na minha pregação, eu não sei pregar. Quando é convidada para pregar em algum lugar, passa 2 semanas lendo, anotando, risca uns 200 papéis, anota tudo que pode. Quando chega na hora, Deus faz tudo diferente. Mas Deus usa, porque Deus olha do céu e vê que ela se sente, às vezes, incapaz, às vezes ela tem medo, às vezes ela tem timidez. Essa semana ela foi pregar na primeira igreja batista. Aí ela: o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar? Chegou lá, pregou e foi uma bênção. Mas pergunte se ela seguiu à risca 100% do que ela planejou. Você só tem que começar. Eu preguei meu primeiro sermão com 15 anos de idade. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Foi nesse texto que eu preguei. A pregação durou 15 minutos. Eu tinha 15 anos. Não lembro até hoje o que foi que eu falei. Mas diz o povo, pregação maravilhosa, nunca esqueci daquela pregação, até hoje eu não sei o que eu falei. Porque era um menino recém-convertido. Eu tinha me convertido, tinha 3 meses. E fui botado para pregar. Só tinha 3 jovens na igreja. E 15 membros. 15 membros, 3 jovens, 2 mulheres e eu. Aí o irmão começou a me escalar para pregar. Aí eu estudava, lia, anotava um bocado de coisa, chegava na hora, pregava outra. Aí fui para o seminário, aprendi homilética, às vezes me preparava para pregar numa igreja, e quando era convidado para igrejas grandes, enormes, com muitos membros, lá em Feira de Santana, igreja que tinha juízes, vários advogados, empresários famosos de feira, gente importante de feira, promotor de justiça. Eu dizia: meu Deus, o que é que eu vou falar para esse povo? Um dia Deus usou um pastor conversando comigo para me dizer o que é que eu tinha que pregar. Ele disse: você só tem que pregar a palavra. Aquelas pessoas que estão ali não estão atrás de conhecimento de direito, nem de economia, nem de administração, de ciência humana nenhuma. Aquelas pessoas que estão sentadas ali no banco, elas só querem ouvir a palavra de Deus. E isso foi fazendo com que eu vencesse a timidez e o medo. E Deus começou a me usar. E terminou que eu vim parar aqui. E aqui estou há 34 anos sendo vosso pastor. Pela misericórdia de Deus. E através de mim, muita gente tímida foi rompendo e se tornaram homens e mulheres de Deus, pregadores da palavra. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa bem conhecida, pastor Jean. Pastor Jean, quando chegou aqui na igreja, vindo de São Paulo, ele é filho de Juazeiro, uma vez de São Paulo, ele vinha dar um aviso aqui na frente, ele vinha de cabeça baixa, falava baixinho que ninguém nem escutava. Igual a pastora Nilza, quando ia dar um aviso. A pastora Nilza, quando dava um aviso, era baixinho que ninguém escutava.
E depois se tornou um pastor, se tornou uma pastora e vários outros. Deus está dizendo a você que Ele vai arrancar de você a timidez, Ele vai arrancar de você o medo, Ele vai arrancar de você o sentimento de incapacidade. Diga amém. Mas continue com as suas Bíblias abertas em Juízes 7 e vamos ler. Eu disse que nós temos que vencer os desafios. Vamos tirar algumas lições desse texto. Deus dá coragem, unção de ousadia a Gideão. Finalmente ele aceita a ordem de Deus. Deus diz, olha, vou mandar os midianitas embora e vou levantar um exército que vai vencê-los. Vocês vão lutar em meu nome e eu lhes darei a vitória. Gideão se animou quando o Senhor disse, eu vou lhes dar a vitória. Eu quero te dizer que Deus já prometeu que nele, em Cristo Jesus, você já é, não será, já é mais do que vencedor. Você sabe o que significa ser mais do que vencedor? É você já ir para a batalha sabendo que já venceu. Satanás já sabe que está derrotado, mas a igreja já sabe que é vitoriosa. Então estufe o peito e diga, eu já sou vitorioso. Não, diga com convicção. Diga, eu já sou vencedor. Diga, o inimigo não me resistirá, porque aquele que está em mim é mais poderoso. Quando Gideão é tomado dessa unção de coragem, de ousadia, ele recebe uma ordem de Deus. Convoca o povo, mande mensageiro a todas as cidades de Israel para formar um exército, que nós vamos botar os midianitas inimigos para correr. Apareceram 32 mil homens. E aí começa o texto que eu li. De madrugada, Jerubaal, que é destruidor de Baal, que era um ídolo, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acamparam junto à fonte de Arode. Qual é a primeira coisa que Deus quer que nós façamos para que o sobrenatural e a revelação do seu propósito se manifeste em nossa vida? Diga, acampar em volta da sua fonte. Eles acamparam em volta da fonte para traçar as estratégias. A fonte aqui simboliza a origem do poder, do manancial da unção, da manifestação do sobrenatural de Deus. Quando Jesus se revelou à mulher cananeia e ela estava pegando água do poço, Jesus disse a ela algo fantástico no Evangelho de João capítulo 4. Se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é aquele que fala contigo, tu me pedirias, disse Jesus, e eu te daria da água da fonte da vida. A água da revelação de Deus, do trono de Deus, da unção de Deus, da sabedoria de Deus, que procede do trono da glória. Mas ela não entendeu espiritualmente, ela entendeu materialmente. Ela disse, Senhor, então me dá dessa água, para eu beber e não ter que vir buscar mais água nesse poço. Tem muita gente que quer conhecer a vontade de Deus com o entendimento do homem. Acampar-se na fonte aqui foi literalmente em torno de uma fonte de água. Mas espiritualmente, simbolicamente, você para avançar, primeiro precisa pausar, parar na presença de Deus, beber da sua fonte, da sua revelação, da sua sabedoria, para que então Ele te dê as estratégias. Você recebe isso? Tem gente que é precipitado. Surge um problema, já quer logo reunir para resolver no peito e na raça. Não, não é no peito e na raça. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Está tendo um problema, vamos orar primeiro? Vamos reunir para orar? Gente, acredite, falo por experiência. Por maior que seja o problema, quando nos reunimos, as pessoas que estão envolvidas nos problemas, e a primeira coisa que fazemos é orar juntos. Na maioria das vezes, enquanto oramos, Deus resolve o problema sem precisar nem ter reunião. Porque enquanto estamos orando, o Espírito Santo vai agindo e vai quebrantando os corações, vai convencendo cada um do seu erro e vai trazendo ao eixo do centro da vontade de Deus. Você está com um problema no casamento? Chama sua esposa, o seu marido, comece a orar.
Está com problema com os filhos? Chame para orar. Está com problema com alguém da sua liderança? Chame para orar. A primeira pedra para edificar o edifício de Deus sempre é a oração. A ideia de acampar-se na fonte é a ideia de beber da unção, da revelação de Deus. E eles pararam na fonte. E a Bíblia diz que o acampamento de Midian estava no norte deles, perto do monte Moré, ou Moriá. E o Senhor disse a Gideão, olha só, porque ele parou para conhecer a vontade de Deus, Deus falou com ele. Gideão, você ainda tem muita gente. E se você vencer com 32 mil homens, vão dizer o quê? Venceu porque tinha um exército grande. Quem não vence com um exército grande? A glória ia ser do Senhor? Não. Quando você tem pouca força e você depende de Deus, você se joga mais nos braços de Deus. Sim ou não? Mas quando você tem muita força, você não precisa tanto de Deus, não é que você deixou de ser crente, mas você busca pouco ao Senhor. Devemos buscar a Deus em todo momento, em qualquer circunstância. Eu vou trazer para um exemplo prático. Você tem um bom salário, ou o seu negócio lhe dá um bom lucro. Você tem dinheiro. Você não tem preocupação de como vai pagar a água, a luz, fazer a feira, pagar a escola dos filhos e etc. Botar combustível no carro, ou pagar Uber se você não tem carro. Você não se preocupa, porque você tem dinheiro. Mas quando o seu dinheiro é regrado, é pouco, você fica fazendo as contas para ver se tem, não salário no fim do mês, mas mês no fim do salário. Porque você tem um dinheiro regrado. Você, oh meu Senhor, abre as portas para a minha vida. Oh Deus, abre a porta de um novo emprego. Oh meu Deus, me mostre um lugar onde eu possa comprar as coisas mais em conta. Você começa a buscar a Deus nos detalhes. E eu citei só um exemplo. Quando você tem uma enfermidade que mesmo tendo dinheiro, você não tem cura para aquela doença. Não tem remédio que cure, não tem tratamento que cure. Você tem o dinheiro, mas não existe cura. Você começa a clamar a Deus por a cura. Mas quando você está com saúde, forte, você foi no médico, fez um check-up, e ele virou e disse assim, você está com a saúde de um touro, você está forte, você está saudável, você está parecendo um menino, você não tem problema nenhum, você sai do consultório assim, ó. Se sentindo poderoso, Superman. Mas quando o médico diz, olha, eu tenho uma notícia triste para lhe dar, vai repreendendo aí, viu? Quem repreende? Tem uma notícia para lhe dar. Você está com uma doença grave e você só tem X meses de vida. Você já sai de lá chorando. Você vai para a beira do rio, senta e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? A primeira coisa é essa, o que foi que eu fiz para merecer isso? Tem misericórdia de mim, Senhor, tem tanta coisa que eu ainda queria fazer pela tua obra, pelo teu reino, pela tua igreja. De repente você descobre que você está de passagem pela terra e que tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Diga comigo, eu não preciso de uma situação de desespero para entender quem eu sou nas mãos do meu Senhor. Diga, eu sou um vaso. Pergunta a pessoa do seu lado, você é um vaso? Diga, se você é um vaso, deixa ele te encher. Ele quer te encher da glória dele. Ele quer te encher da sabedoria dele, da unção dele, para que ele possa te usar para a glória dele aqui na terra. Ah, mas eu tenho pouco conhecimento, não importa, ele te dará a sabedoria. Ele disse que quando você for a algum lugar levado para dar uma palavra, testemunhar sobre ele e não souber o que dizer, não temas, disse ele, o Espírito te dirá o que deves dizer. Só basta estar em conexão com o Pai. Eu já disse várias vezes, vou dizer mais uma vez. A menina que limpava o chão da casa de Naamã era uma menina e era escrava. Mas quando ela viu Naamã leproso, se coçando todo com caco de telha, com as feridas no corpo, ela olhou para ele e disse, ah, meu Senhor, se tu fosses lá em Israel, qualquer um dos profetas de Israel curaria o Senhor em nome de Jeová. Naamã disse, tem homem assim lá, tem. Foi ao rei, disse, rei, a menina que trabalha lá em casa, que limpa o chão de casa, mas é ninguém. Disse que o Deus dela
tem profetas que curam. Eu quero que o senhor faça uma carta aí para o rei de Israel e mande um dos profetas dele me curar. O rei gostava do general Naamã, um grande general que deu muitas vitórias. Ó, rei de Israel, eu dominei você aí, você me paga imposto, tributo. Manda um dos seus profetas aí curar o meu servo. E se não curar, vai se ver comigo. O rei tremeu todo, borrou as calças. Mandou para Eliseu. Quando chegou lá, o poderoso general com seu exército, todo trajado como homem de guerra, esperou que Eliseu saísse de dentro de casa para bajular ele. Eliseu nem pisou o pé na porta. Eliseu disse, diga aí a ele que se ele quer se curar, ele vai no Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Quando deram a notícia, o que? Ele nem veio me receber. Ficou indignado, voltou enfurecido para casa. Mas Deus iluminou um servo dele que disse, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você faria? Faria. Ele te pediu uma coisa tão simples, o que custa fazer? E ele foi. E quando ele saiu a 7ª vez de dentro do rio, a lepra tinha desaparecido. Ele voltou, se ajoelhou e disse, eu agora sirvo ao Deus de Israel. Eu vou levar um punhado de terra e na hora que eu orar, eu vou orar ao Deus de Israel. Nunca mais meu joelho vai dobrar-se sobre outra terra que não seja a terra de Israel. Ele levou um punhado de terra, gente, para botar no chão, para o joelho dele dobrar na terra de Israel. E passou a orar ao Deus de Israel. Aquele general destruidor que perseguiu Israel, se tornou servo, porque uma escrava, menina, disse a ele para onde ir. Você é boca de Deus, não importa a tua idade, não importa onde você está, não importa o nível do teu conhecimento. Deus quer que você se deixe usar por Ele. Voltando a Gideão. Gideão disse, olha, o que é que eu faço, Senhor? Pergunte aí quem ficou com algum negócio pendente e voltar para casa. E assim Gideão fez. E voltaram para casa 22 mil. Você sabe o que é 22 mil pessoas voltarem para casa? De 32. Gideão olhou, ficou triste, mas depois ele disse, não. Tem 10 mil. Ainda é muita gente, dá para ganhar a batalha. Vamos derrotar os midianitas. A glória ainda ia ser do homem. Ia ser do povo de Israel e não do Deus de Israel. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele disse, ainda tem muita gente. Manda beber água. Quem beber água igual a cachorro lambendo no chão, se jogar e ficar lá bebendo, esse não serve. Mas aquele que segura uma mão na espada e com a outra bebe água, olhando para os lados, este serve. Por quê? Porque aquele que segura a espada e bebe a água pegando com a outra mão, ele é vigilante. Além de aprender a acampar nas fontes de Deus, é preciso aprender a estar vigilante ao inimigo que tão de perto nos rodeia. Diga, vigilância. Tem que estar atento. O inimigo é sagaz. O apóstolo Pedro vai dizer que ele anda em derredor. O que é derredor? Ao redor do redor. Aqui ao redor do homem está o anjo do Senhor, diz a Bíblia. Mas em volta do redor está o derredor. Satanás está em derredor. Olha o que a Bíblia diz. Rugindo como? Diga como? Como é igual ou é parecido? Rapaz, você está falando com uma voz como a do pastor Teobaldo. Você está dizendo que a pessoa é o pastor Teobaldo? Você falou agora igual a como fala o pastor Teobaldo. Você não disse que ele é Teobaldo, está dizendo que ele está imitando. Satanás tenta imitar a voz do leão, mas ele jamais será leão. Ele é dragão. Ele é dragão. Ele é enganador e destruidor. A Bíblia diz que ele vem com uma tríplice missão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia diz que o Espírito Santo também tem uma tríplice missão. Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ouvir a voz do Espírito é fundamental para entendermos o plano e o propósito de Deus, do que Ele quer realmente fazer em nós e através de nós. Quando eu digo em nós, é porque a primeira mudança é interior, é em nós. Deus não vai usar um vaso que ainda não está perfeitamente limpo. Deus quer nos limpar. E aí depois que Ele nos limpa, Ele nos preenche com a sua unção, com a sua doce presença. Você recebe essa palavra?
Aí ele manda embora, dos 10 mil, 9.700. Sobram 300. Gideão se apavora. 300 não dá para ganhar a batalha. Aí Deus diz a ele: agora, Gideão, eu vou ganhar a batalha com 300. A terceira lição é que não importa o tamanho da tua força. O que importa é o quanto você está no centro da vontade de Deus. Pastor Teobaldo, eu tenho vontade de começar uma célula lá em casa. Os meus vizinhos pedem para estudar a palavra de Deus. Mas, pastor Teobaldo, eu sou uma pessoa tão limitada. Eu sou uma pessoa que tem tão pouco conhecimento. Eu não sou assim como o senhor, ou como o irmão fulano, irmã fulana. Eu nem sei ler direito. Gente, na Coreia do Sul está aquela que é chamada de maior igreja do mundo. A igreja de Yoido, ou do Evangelho Pleno. Em um dos seus livros, o fundador daquela igreja, que partiu para a glória no ano passado, disse assim: havia uma mulher em nossa igreja, muito velhinha, que não aguentava mais andar. E um dia eu fui visitá-la. E ela disse: pastor, eu estou muito triste. Porque quando eu era jovem e saudável, eu saía pregando o Evangelho. Eu ia de casa em casa levar a maravilhosa mensagem de Jesus Cristo. Mas agora eu não consigo nem andar direito. Eu não tenho forças. Eu não saio de casa. A idade não me permite. Eu sou infrutífera. O Senhor disse: não, Senhor. A palavra do Senhor diz que os velhos que são do Senhor, na velhice darão cachos, como as palmeiras. Quem recebe? Você vai frutificar até o fim da sua vida. A tua força pode parecer pequena, mas aquele que está em ti é suficientemente poderoso para ampliar a tua força. O que aconteceu? Ele virou para ela e disse: mas a senhora tem um campo missionário? Ela disse: tenho? Tem. Quantas pessoas andam na sua casa? Ela disse: ninguém. Ele disse: anda sim. A senhora tem uma assinatura do jornal? Tenho. O jornaleiro traz o jornal? Traz. E o carteiro? Anda aqui. A senhora recebe o leite em casa? Recebo. Quantas vezes o leiteiro vem na sua casa? Todos os dias. E ela começou a fazer uma lista de todo mundo que entrava na sua casa, desde o leiteiro, o carteiro, até o rapaz da mercearia que levava as compras. E ela descobriu que era uma quantidade grande de gente que andava na casa dela por algum motivo. O rapaz que ia aferir a conta de luz, o rapaz que ia aferir a conta de água, era grande a quantidade. E ela descobriu mais: nenhum era crente. A primeira coisa que ela fez foi fazer amizade com todos. A segunda coisa, descobrir o nome de todos. A terceira, começar a orar por eles. A quarta, começar a dar a eles presentinho. Meu filho, entra aqui, toma um cafezinho, tome um lanche. E ela foi aos poucos falando do amor de Deus. E antes daquela mulher morrer, ela ganhou todos eles para Jesus. Você não pode subestimar o tamanho da força que está em você. Porque quem faz acontecer é o Senhor. Ele só quer de você uma coisa: fé. Fé é o combustível que te move no sobrenatural. Pode repetir isso? Diga: fé é o combustível que me move no sobrenatural. Quando Gideão entendeu isso, ele aceitou. E ele foi para a batalha. E sabe o que aconteceu? Deus lhes deu a vitória. Gideão saiu dali vitorioso. E os inimigos midianitas bateram em retirada. Vamos olhar na perspectiva humana. Como é que pode um exército inteiro, poderoso, temido, que já está há muito tempo oprimindo um povo, ser derrotado por apenas 300 homens? A resposta é simples. É porque não foram aqueles 300 homens que venceram. Foi o Senhor. Quando do episódio de Golias, quem derrubou Golias? Foi a pedrada de Davi ou foi o Senhor? Porque se fosse a pedrada de Davi apenas, Golias teria caído para trás. Mas Golias caiu, diz a Bíblia,
para frente. Então Deus não podia derrubar Golias sem Davi? Podia. E por que ele não fez? Porque Deus está atrás dos valentes de cada geração. Ele quer usar os valentes para manifestar a sua glória através desses valentes. E naquele dia ali, naquele momento, naquele espaço histórico da história de Israel, ele escolheu aquele valente chamado Gideão, que não sabia que era valente. Mas eu vou profetizar uma coisa. Muito em breve, e não está longe esse dia, alguns dos que estão me ouvindo aqui agora e que vão ouvir essa mensagem pela internet, vão pedir a minha palavra para testemunhar. E vão dizer assim, sabe aquela mensagem que o Senhor pregou sobre Gideão? Naquele dia Deus falou comigo. Naquele dia eu tomei posse da unção de coragem, da unção de ousadia, da unção de intrepidez. Naquele dia eu decidi que eu não seria mais um medroso, que eu não me sentiria mais incapaz, que eu não me sentiria inseguro, que eu não seria mais tímido. Naquele dia, pastor, eu decidi que o que Deus colocasse em minha mão, eu ia dar o meu melhor e eu ia me mover no sobrenatural. Eu quero profetizar que alguns dos que estão me ouvindo aqui vão sentir o desejo de abrir uma célula na sua casa. Vai chamar o vizinho para fazer um estudo bíblico. Se não souber como fazer, me procure. A internet está cheia de estudos, mas se não quiser, me procure que eu lhe ajudo. Vai começar a orar pelos vizinhos que estão enfermos. Vai sair de casa para visitar uma família que está com o lar todo destruído. E quem está enfrentando problemas, eu quero profetizar que vai sair daqui hoje com a certeza que a oração é a primeira pedra, vai começar a orar e vai mudar a sua história. E mais, Deus vai te usar para ajudar pessoas que estarão passando pelos mesmos problemas que você está passando agora, mas que eu decreto em nome de Jesus vão ser superados. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está congregando em outra igreja. E essa pessoa é casada. E a pessoa disse, olha, aqui na igreja que eu estou, Deus está me usando, junto com a minha esposa, para abençoar casais. E eu lembro, quando eu congreguei aí com o Senhor, que nós tínhamos problemas. E o Senhor nos ajudou. E o Senhor disse um dia, quando eu estava orando por nós dois, que um dia Deus iria usar nós dois para abençoar outros casais. Isso está se cumprindo, pastor. Hoje nós estamos ajudando casais da nossa igreja. Eu quero profetizar sobre a tua vida, igreja, sobre a tua vida, irmão e irmã que está assistindo em casa, você que está aqui, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o diabo tentou te derrubar, vai ser ali que Deus vai te levantar como um valente. Apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Usou todo o seu conhecimento. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos homens judeus sábios daquele tempo. Paulo vivia em Tarso, uma cidade que hoje está onde outrora foi, onde hoje é a Turquia. Era o Império Romano. Então Paulo era turco. E ele saiu e veio para Jerusalém e perseguiu os crentes. E no dia que ele chega lá, ele fica sabendo de um homem chamado Estevão, que estava pregando Jesus como o Messias, quer dizer, o Cristo, o Salvador. Revoltados, os judeus religiosos arrastam aquele homem para fora da cidade, tiram as suas roupas, ficam só com a parte de baixo, para não se sujar, pegam pedras, arrastam ele para fora da cidade, como dizia a lei de Moisés, porque ele é considerado inimigo da lei, e começam a apedrejar aquele homem. Aquele homem levando pedradas, diz, eis que vejo o céu aberto, e vejo o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. E olha para aquela multidão que não parava de apedrejá-lo. Eu não estou falando de alguém que teve uma pausa para pregar, não. Eu estou falando de alguém que pregou debaixo de pedrada. E ele olhou para aqueles homens, tome pedra, e ele disse, Pai, pá, perdoe-os, pá, eles não sabem, pá, tome pedra. O que fazem? Quem ele imitou? Jesus morrendo na cruz, dando o último suspiro, diz, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Pai, nesta noite eu te peço que uma unção de perdão venha sobre os que estão me ouvindo aqui e pela internet.
Que eles entendam o que é ser crente, o que é ser cristão. Porque o cristão que não é perdoador, ele precisa nascer de novo. Não importa o tamanho do mal que te fizeram. Não importa o tamanho da mágoa. Não importa o quanto te perseguiram. Aprenda uma lição preciosa. Não foram aquelas pessoas que foram seus inimigos. Seu verdadeiro inimigo é Satanás, que usou aquelas pessoas. Mas não tem mais nem menos. Aquelas pessoas, por não conhecerem a Deus, se deixaram usar por Ele. E mesmo que dizendo que conhecem a Deus, também se deixaram usar por Ele. Ore por elas. Pastor, aquela pessoa que me perseguiu tanto, hoje está me pedindo ajuda. Ajude, mas não jogue na cara. Não lance em rosto. A grandeza de ser crente é imitar Jesus. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Mas ao invés de desmascararmos Judas diante de todo mundo, ele olha para Judas e diz: o que tens que fazer, faz-o depressa. Ele tinha a esperança que talvez Judas se arrependesse. Quando Pedro disse: ninguém te tocará, ele diz: 3 vezes me negarás. E quando ele ressuscita, que as mulheres o veem no jardim, a primeira coisa que Jesus diz é: diga a Pedro e aos outros. Ele primeiro cita Pedro, porque ele sabia que quem mais estava sofrendo era Pedro, se sentindo culpado porque tinha negado a ele. Esse é o coração de Jesus, o coração que acolhe, o coração que abraça, o coração que traz para perto, o coração que perdoa. O maior valente, e eu deixei para o final para falar isso, não é aquele que derrota um urso como Davi fez, não é aquele que derrota um leão, não é aquele que derruba um gigante e corta a cabeça dele. Não é aquele que entra numa caverna como Davi e adestra 400 homens para torná-los valentes de Deus. O maior valente é aquele que enfrenta o maior inimigo. E o maior inimigo não é Satanás. É você mesmo. O maior inimigo se chama orgulho, se chama vaidade, presunção, falta de amor, falta de perdão. E o mais corajoso é aquele que tira a própria máscara, se autodesmascara e diz: eu perdoo. Eu quero ser um valente de Deus curado para poder curar. Semana que vem, darei prosseguimento a esta mensagem. Considere que hoje foi a introdução. Levante-se.